Fala, amigo, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra mar? Provavelmente belas praias, palmeiras, ondas quebrando e molhando a areia. Você toparia navegar comigo para um mar invisível sem praias? Ótimo, suba a bordo. Ah sim, me esqueci de mencionar que esse mar tem uma reputação misteriosa de engolir navios. Tudo bem, tenho certeza de que ficaremos bem. Destino: o Mar dos Sargassos. Mas se esse mar invisível não tem orlas, então o que compõe suas fronteiras? Bem, ele está localizado bem no meio do Oceano Atlântico Norte e suas fronteiras são todas naturais. São formadas por 4 grandes correntes oceânicas. O mar fica basicamente no redemoinho entre elas. Há a corrente do Golfo no oeste, que se move para a fronteira norte, formada pela corrente do Atlântico Norte. Em seguida, a água gira para baixo na corrente das Canárias no leste. E por fim, a fronteira sul é formada pela corrente equatorial do Atlântico Norte. Nas suas margens ocidentais, você encontrará a Ilha das Bermudas. E aí, ligou os pontinhos? Sim, aquelas mesmas Bermudas e seu terrível triângulo, que foi associado a centenas de misteriosos desaparecimentos marítimos. Mas eu vou falar nisso daqui a pouquinho. Como as suas fronteiras são correntes oceânicas e as correntes estão em constante movimento, é impossível dizer com exatidão o tamanho do Mar dos Sargassos. Em média, ele tem cerca de 2.300 quilômetros de comprimento de leste a oeste e 1.100 quilômetros de norte a sul. A água é azul brilhante. Vá em frente, incline-se para o lado e dê uma olhada. A água é tão clara que você consegue ver 60 metros para baixo dela. Quando você pensa no Atlântico Norte, provavelmente imagina águas geladas e ventos fortes girando ao redor. Quero dizer, este é o lugar onde estava o iceberg que afundou o Titanic. Mas na verdade, esse não é o caso no Mar dos Sargassos. A água é excepcionalmente quente nessa parte do oceano, com a temperatura de 25 graus bastante estável dependendo da estação. O clima é surpreendentemente estável também, então os ventos são muito calmos e fracos. Mas o que é isso ali na frente? Uma enorme massa escura na água, pelo que podemos ver vindo em nossa direção. Não se preocupe, são apenas sargassos, um tipo de algas pardas. Essas algas só podem ser encontradas nessa região do planeta e crescem e flutuam como um tapete grosso na superfície da água. A origem do nome deste mar é devida à quantidade de sargassos ali existentes. Estima-se em cerca de 10 milhões de toneladas deles. Olha isso! Essas algas giram lentamente no sentido horário graças às correntes marítimas que eu acabei de falar. A primeira menção ao Mar dos Sargassos foi feita por marinheiros cartagineses no século V a.C. Emilco, o navegador, descreveu as raras águas cobertas de algas em suas anotações. Então, muitos anos depois, no início do século XV, os marinheiros portugueses descobriram essa área e espalharam a notícia sobre ela. O próprio Cristóvão Colombo cruzou este mar em 1492. Ele realmente achou que tinha chegado em algum continente quando entrou nele, por causa da densidade das algas. Mas na verdade, ele ainda estava a centenas de quilômetros da costa. Tudo seria apenas um fenômeno natural interessante, exceto por um detalhe assustador. O Mar dos Sargassos é frequentemente chamado de Mar dos Navios Perdidos. E isso não é surpresa, já que cruza o Triângulo das Bermudas. Sim, o próprio. Então, o que há de tão perigoso em um mar com águas calmas e cristalinas, sem ventos fortes ou ondas enormes e sem icebergs? Sabe, né? Os típicos culpados quando se trata de naufrágios. Bem, no caso do Mar dos Sargassos, não é nenhuma das opções anteriores que levou tantos navios a um fim prematuro. São os ventos quase inexistentes do mar que dificultam a passagem dos veleiros. Cargueiros e barcaças grandes podem atravessá-lo facilmente, mas embarcações menores e menos potentes nunca foram bem-sucedidas na área. Muitas pessoas ficaram presas e perdidas aqui. O primeiro registro oficial de um navio perdido foi feito em 1840, quando o jornal London Times relatou o desaparecimento do Rosalie. A parte interessante é que ele não desapareceu ou foi engolido para o fundo do mar. Não, ele acabou sendo encontrado flutuando sem rumo, sem uma única pessoa a bordo. O jornal baseou o artigo em uma carta que havia recebido da capital Nassau, nas Bahamas. Ela dizia que uma embarcação francesa, que ia de Hamburgo a Havana, foi completamente abandonada. Não havia danos no navio.
As velas estavam colocadas e a carga de frutas e sedas também estava em perfeitas condições. Então não poderia ter sido devido a uma tempestade nem piratas. Os papéis do capitão estavam seguros e no lugar certo. As cabines dos oficiais e dos passageiros também não foram danificadas. Parecia que todos a bordo abandonaram o navio ou simplesmente desapareceram no ar. Mas seria incorreto dizer que não restava uma alma viva. Havia um gato e alguns pássaros ainda sãos e salvos. Este não foi o único registro de misteriosos desaparecimentos na região. Em 1881, a escuna americana Ellen Austin encontrou outro navio viajando pela área sem nenhum passageiro. O capitão do Ellen Austin decidiu que era uma boa oportunidade para capturar o navio e colocar alguns de seus homens nele. E adivinha o que aconteceu? O navio desapareceu por 2 dias e quando finalmente foi encontrado, nenhum dos tripulantes do capitão estava a bordo. Em 1955, um iate chamado Connemara IV também desapareceu na área e foi encontrado a 225 quilômetros de distância das Bermudas, com absolutamente ninguém a bordo. E entre os anos 60 e 80, mais alguns barcos abandonados foram vistos na área. A lista de desaparecimentos misteriosos continua e continua, mas como nosso tempo é curto, vou deixar assim. Todas essas histórias, é claro, fizeram as pessoas temerem a área. Muitos estavam convencidos de que as algas enredassem os viajantes para sempre, forçando-os a formar pequenas comunidades isoladas no Mar dos Sargassos. Essa é uma teoria que se tornou bastante popular na literatura e no cinema, como no romance de 1933, O Ogro dos Sargassos, em tradução livre. Ei, o que é aquilo? Shrek remando ao redor das algas em um caiaque? Não, ele descreve gerações do tempo dos piratas elisabetanos que viviam no meio do mar. Para aqueles que estão buscando uma explicação mais científica do que alguns poderes obscuros ou monstruosos navios de algas marinhas, odeio quebrar sua bolha cética, mas ainda não há uma resposta oficial. Alguns especialistas marinhos acreditam que tem algo a ver com as algas e o enorme redemoinho em que elas estão flutuando. Richard Sylvester, da Universidade da Austrália Ocidental, compara isso a uma centrífuga que cria redemoinhos menores. Eles se espalham pelo Mar dos Sargassos e entram no Triângulo das Bermudas. Os grandes redemoinhos são tão fortes que podem pegar um navio e arrastá-lo para dentro deles. Os menores viajam como mini ciclones no ar, agitando a água abaixo deles. Se os sargassos são ou não a causa de todos os desastres na área ainda está em debate. Mas uma coisa é certa, esse é um fenômeno biológico único. Ele não aparece no mar com correntes de águas vindas de outros lugares, e na verdade é originário especificamente do Mar dos Sargassos. Nasce e cresce direto na água, e é o lar de centenas de peixes únicos e de algumas espécies raras de tartarugas marinhas. Biólogos marinhos e oceanógrafos de diferentes países nomeiam o Mar dos Sargassos como a floresta dourada do oceano, e dizem que ele desempenha um papel importante no ecossistema do Atlântico Norte. Por exemplo, é muito difícil para um peixinho encontrar um lugar para se esconder de predadores e crescer em mar aberto sem recifes de coral. Então, peixinhos encontram refúgio nas algas pardas bem no meio do oceano. Tais pequenos peixes servem então como fonte de alimento para espécies maiores. Que coisa, não? E o ciclo da vida continua a partir daí. Os peixes também tiram proveito dos materiais vegetais e os usam para alimentação. Enguias americanas e europeias vêm para a região e a usam como um lugar seguro para se reproduzir. Tartarugas marinhas jovens se escondem de predadores no mato de algas pardas até crescerem e estarem prontas para enfrentar a vida no oceano aberto. Mesmo as baleias jubarte migrantes usam a área como um lar temporário. Infelizmente, não apenas tartarugas e peixes viajam com as correntes para o Mar dos Sargassos. As águas em movimento também carregam lixo, incluindo plásticos que não são biodegradáveis. Uma vez que esse lixo se enrosca nas algas, ele fica ali, cercado por uma parede de correntes. No momento, esse mar único faz parte da grande porção de lixo do Atlântico Norte. Ela foi encontrada pela primeira vez em 1972 e só tem crescido com o tempo. Atualmente, tem centenas de quilômetros de tamanho. As autoridades das Bermudas estão tomando medidas para proteger e conservar esse belo e único mar sem fronteiras e sua vida selvagem.
Bem, tudo que posso dizer é que o que quer que seja que faça os navios desaparecerem nessa área não parece estar interessado em levar o nosso lixo. Acho que nós mesmos teremos que fazer algo sobre isso. Mas e você? Ousaria navegar pelo Mar dos Sargassos? Conte pra gente nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas ei, não vá andar de caiaque com o Shrek ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais pra você conferir. É só escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida.